bem? Meu nome é Fábio Verlang, sou advogado e responsável técnico pela Hannover Cidadania Alemã, e hoje eu quero falar sobre um tema que aflige muitos dos nossos clientes, ou principalmente as mães dos nossos clientes, que é a guerra na Ucrânia e uma eventual convocação dos seus filhos ou das pessoas que tenham cidadania alemã para lutar na guerra. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, esse vídeo está sendo gravado agora em março de 2025 e nós estamos já diante de um eventual término desse conflito, né? Mas isso ainda não aconteceu, mas as últimas notícias dão conta que é bem provável que nas próximas semanas nós tenhamos aí um cessar-fogo, eventualmente o término da guerra, mas esse vídeo serve de qualquer forma até para um eventual novo conflito em outro lugar do mundo e como que fica a situação das pessoas que têm cidadania alemã e a entrada da Alemanha numa guerra. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que desde a Segunda Guerra Mundial a Alemanha ela nunca participou ativamente de nenhum conflito bélico militar, não de forma ativa. Tá? A Constituição alemã ela proíbe a Alemanha de agredir outro país, ou seja, a Alemanha, por uma questão constitucional, ela não pode iniciar um conflito militar, iniciar uma guerra. Então isso já é uma coisa positiva, né? Então a Alemanha de fato não pode começar uma guerra, mas ela pode sim se defender. Então, eventualmente, no caso de uma agressão externa, a Alemanha ela não só pode como deve se defender e a Alemanha tem forças armadas justamente para isso, né? Essas forças armadas alemãs também já participaram de diversas ações humanitárias na África, na Ásia, alguns conflitos assim, esses que a gente acompanha aí na mídia, né, de ações da ONU. Então a Alemanha já participou, mas quem atua nesses conflitos são os militares de carreira alemães e não pessoas da população civis, vamos dizer assim, pessoas da população normal. Tá? Então, no caso agora da Ucrânia, né, a Alemanha tem ajudado, né, todo mundo tem acompanhado as notícias, tem ficado do lado da Ucrânia, tem enviado tanques, material bélico, dinheiro, mas não enviou tropas, né, e não enviaria e muito provavelmente não vai enviar. Né. É, claro que se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, as coisas seriam um pouco diferentes. Né? Então, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que inclui a maioria dos países da Europa Ocidental, bem como Estados Unidos, Canadá. Então, é uma aliança militar, né, de países do Ocidente, países capitalistas, vamos dizer assim, que tem como política uma política comum de defesa. Né? Então, se um país da OTAN é atacado, todos os outros países devem ajudar esse país e fazer então uma defesa unificada. Então, hipoteticamente, se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, que não é o caso, aí sim, né, os demais países da OTAN deveriam ajudar de forma mais ativa, enviando tropas para defender a Ucrânia. Mas isso não aconteceu, inclusive essa questão da entrada da, OTAN, da Ucrânia na OTAN é um dos grandes temas, né? O Zelensky quer que a Ucrânia entre e o Putin não quer, então isso vai ser discutido aí num eventual acordo de paz. Mas vamos então dar um exemplo. Vamos imaginar que a França fosse atacada pela Rússia, por exemplo, né? Então a Alemanha com certeza iria ajudar a França e iria enviar tropas, caso necessário, né? Para ajudar a França. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, assim, a OTAN é formada por diversos países, todos, inclusive os Estados Unidos, que tem talvez o exército mais poderoso do mundo. Todos esses países têm forças armadas ativas, né, com o pessoal da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então, não é num primeiro momento que um civil seria convocado para lutar numa guerra. Né? Esses países iriam primeiro esgotar os seus efetivos militares e aí sim, em caso de uma guerra total, uma guerra mundial, aí eventualmente chamariam os civis, né, para reforçar as defesas. E aí sim, em tese, né, uma pessoa com cidadania alemã e idade militar, vamos dizer assim, idade ativa, poderia ser chamado, como seria talvez o meu caso, eu tenho cidadania alemã, eu talvez seria convocado para lutar pela Alemanha. Mas eu vejo isso de verdade como uma coisa muito improvável de acontecer no mundo que a gente vive,
por esses motivos que eu já falei, né? A Alemanha faz parte da OTAN, a Alemanha só vai se defender, então ela teria que ser atacada, e os membros da OTAN eles vão primeiro esgotar os seus efetivos militares, os seus efetivos da ativa das Forças Armadas, para aí então chamar a população civil. E vamos imaginar que isso aconteça hipoteticamente, qual seria a solução para o seu filho ou para você que tem cidadania alemã e não quer lutar, né? É, seria, na verdade, se recusar a lutar, né? Então, nós temos aí da benesse de estar aqui no Brasil, seria, então, simplesmente se recusar, não comparecer, não se alistar. Isso não é uma causa de perda da cidadania alemã, então você não vai perder a cidadania alemã se você não lutar pela Alemanha, mas eventualmente você pode sofrer sanções militares, sanções eventualmente até criminais, isso a gente teria que olhar certinho nos códigos militares, códigos penais militares alemães, mas a princípio você não perderia a cidadania e a Alemanha não tem como te forçar a lutar, principalmente se você estiver no Brasil. E, em último caso, ainda seria possível renunciar à cidadania alemã. Seria uma medida mais drástica, mas se realmente você não quer pegar em armas, não quer lutar pela Alemanha de forma alguma, você poderia então renunciar à cidadania alemã e aí a Alemanha não poderia mais te obrigar a lutar. Então, resumindo, eu acho improvável que uma pessoa com cidadania alemã, um civil com cidadania alemã que mora aqui no Brasil ou mesmo na Alemanha, tenha que participar de uma guerra num futuro próximo, tá? Mas esse vídeo, então, ele é até um pouco hipotético e ele serve também para tirar bastante dúvida, né? Então, bastante gente nos pergunta sobre isso, né? Qual é o que aconteceria conosco, com as pessoas que têm cidadania alemã, no caso da Alemanha entrar numa guerra, tá? Então era isso, espero ter esclarecido as dúvidas, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Um abraço.